Oi, estamos de volta. Tudo linguagem Go, falta pouco para terminar. Tô louco para ver a parte de concorrência. Ainda não chegamos lá. Estamos em erros, vimos muita parte de interfaces e agora chegaremos em concorrência no próximo episódio. Então vamos continuar com interface. Dessa vez nós temos que condições de erro, né? Como são feitas as condições de erro dentro de Go. Basicamente tem uma interface error minúscula que tem um método error que retorna uma string. Então ele é similar àquela string que a gente viu anteriormente, inclusive o pacote FMT ele procura para essa interface erro quando for imprimir os valores. Então o que aqui está dizendo é que se acontecer um erro, o erro vai ser esse valor. Então eu vou ter um tipo lá, vou ter uma string, vai ter uma mensagem, ou vai ter uma estrutura, essa estrutura vai ter preenchido e vai retornar esse erro. Caso contrário, se não houver nenhum erro, ele retorna nil. Então, se você vai utilizar uma função, que digamos essa aqui, a toy aqui, do string_conv, se retornar um erro, se retornar um erro quer dizer que foi diferente de nil, então aqui ele está dizendo aqui, se o erro foi diferente de nil, então imprima que não pude converter o número e vai dizer qual é o que é o lixo que não é número, né, e vai retornar. Caso contrário, ele vai converter, porque a gente está chamando aqui, ó, a função, ela provavelmente retorna um erro e depois o valor aqui, o primeiro parâmetro. Se a gente olhar o código, a gente tem uma definição de um erro customizado aqui, ó. Type my error é um struct que tem como campo when e what, quando e o que. Então when é um tipo de time e o what é um string. Aí nós precisamos fazer o método error, né? Está aqui definido dentro dessa interface. Então aqui eu tenho o método error, o receiver dele vai ser esse erro customizado ali, que é um struct, e retorna uma string. Por isso que ele está fazendo um sprintf, né? No tempo at, aí vai ter um tempo e vai dar uma mensagem que vai chamar justamente os parâmetros when e what do erro customizado que a gente entrou como receiver. Aqui nós temos um método, uma função, não, um método run, que retorna um error. Ele vai simplesmente criar uma instância desse myError com a hora atual, com a hora atual e essa mensagem que não funcionou, it didn't work. Aí nós temos dentro do main, a gente vai chamar o método, a função, não é método, e se o erro for diferente de nil, quer dizer que falhou, ele vai imprimir a mensagem. Aqui na forma de string, então at, como está lá naquele formato, no tempo tal, a mensagem it didn't work, bem interessante. Prosseguindo. Aqui nós temos um exercício que eu já previamente desenvolvi. Basicamente o que ele pede é a gente, no exercício anterior, era para ter feito um square root, eu não fiz, então a primeira coisa que eu aproveitei foi da própria linguagem. Na biblioteca da linguagem tem o math que calcula a raiz quadrada, e é o que eu estou fazendo aqui, o math de raiz quadrada de x. Isso aí é da própria biblioteca dele. Mas ele precisa dessa função sqrt. O que essa função sqrt vai fazer? Ela vai calcular a raiz quadrada de x, mas ele pode retornar um erro. Então por isso que está dizendo aqui tem um valor e um erro. Por quê? Porque se for menor que zero, você não consegue, aqui não consegue tirar a raiz quadrada de número negativo dentro do real. Então vai dar um erro. Que é justamente esse que ele pediu lá nos comentários, esse erro negative square root. Então a gente definiu esse erro negative square root como float64. E aqui temos o método error com o receiver desse erro negative square root. A mensagem é o que ele pede ali, cannot square root negative não, e o número aqui, que é o v. Tem uma pegadinha nessa história que eu vou explicar depois. Basicamente, o que temos aqui? Então, a função square root ele vai imprimir para 2 e menos 2. Se for maior que zero, então tudo bem, pode chamar o próprio método square root dentro do pacote de math do x e retorna nil porque não tem erro. Caso contrário, então a gente já sabe que tem um erro. Então a gente pega uma instância desse r negativo square root, retorna o valor original e um erro. Eu vou executar e vai dar exatamente como está pedindo do lado esquerdo aqui. A pegadinha é, se a gente tentar... Você está vendo aqui, tem um float 64 do erro. Então o erro está aqui,
mas eu pego como float 64. Se eu tirar esse float 64 e passar o próprio erro direto, que aí daí seria o que eu estou querendo pegar o valor dele, né? O que acontece é que ele entra numa condição de loop infinito, estoura a pilha dele de chamadas, alguma coisa assim. Deixa eu ver se é isso aqui. Vai já estourar aqui alguma coisa. Stack Overflow, então estourou a pilha dele. Então aqui nós temos que ficou recursivo, digamos assim. Né? Então aqui tem um float 64, tem que converter um novo elemento float 64, não pode chamar como erro, senão vai ficar recursivo e dá problema. Prosseguindo, nós temos agora uma nova interface headers dentro do pacote I/O que representa a leitura de um stream de dados, né? Então, se você olhar dentro da biblioteca padrão do Go, muitas das implementações dessas interfaces, muitas implementações fazem uso desse reader, dessa interface reader, inclusive com arquivos, rede, esquema de compressão, cifras e muitas coisas. Bom, basicamente a interface reader tem um método read. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma forma genérica de dizer que ele recebe um receiver um tipo tal T, não especificado. O nome do método read, não é reader, read, que recebe um B, que é um slice de bytes, né, um conjunto de bytes, e retorna um N, int, e um erro se tivesse erro. Né? Lembra que pode ser new, tudo bem. Ou pode ser um erro end of IOF, que é o fim do arquivo. Basicamente, o read vai preencher nesse slice aqui de bytes os dados que a gente vai querer usá-los. Aqui é o número de bytes que foram escritos e aqui é a condição de erro. Né? Então, o read ele vai popular esse B com os dados de verdades e também pode retornar no IOF end of file quando o stream não tiver mais dados. Né? Então, o que nós temos aqui, ó. Aqui nós temos um reader que é de uma string. Então, eu crio uma string e ele vai ter um reader disso aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai ler esses bytes aqui. Então vai retornar o N e o erro, obviamente, né? E nós vamos dar uma olhada no que acontece aqui dentro. Ele vai fazer um loop até que o erro aconteça, que vai ser o fim do arquivo, ele vai interromper esse loop. Enquanto não tiver o fim do arquivo, na verdade não o fim do arquivo, seria um fim dessa string que retornou como um header, não é? E vai ler, ele criou um buffer, digamos assim, né? Que é com esse make de bytes, né? 8 bytes no caso aqui. Então esse aqui é um buffer, ele vai ler 8 por 8, 8 de 8 aqui, né? Então, primeira vez ele lê 8, na segunda vez ele vai ler menos do que 8 porque não tem mais caracteres do que pedido e... o que mais? Sim, ele está fazendo os slices aqui, né? E no final ele vai retornar o IOF e vai parar toda a condição desse for aqui infinito que ele está pedindo. Basicamente ele leu uma string e guardou dentro desse buffer B aqui, que é um slice de bytes, né? Continuando, ele pediu para fazer um exercício que ele quer que faça um tipo reader que emita um stream infinito de caracteres A maiúsculo. Então a minha implementação, ele valida aqui, ele tem um header validate aqui do myHeader, que é só um struct vazio aqui, né? Que vai fazer isso aqui. Então eu tenho esse reader aqui, que é esse método, o receiver, que é do myRead. Ele vai pegar ele vai popular esse bytes aqui, né, que é um slice, o int e o erro, que é o número de elementos, e o erro aqui. A gente vai sempre retornar 1 aqui, e o B de 0 vai receber o A e não tem nenhuma condição de erro, enfim. E agora mais um exercício, né, Hot 13. O Hot 13 é uma maneira de obfuscar uma string, né? É uma variante da cifra de César, e na verdade ele transforma o seguinte: cada letra do original soma
ou faz uma troca de 13 caracteres. Então o A vira N, o I vira V, o M vira Z. E daí o que a gente vai fazer é, olhando o tour, ele nota que é comum você agrupar os readers. Então um reader vai ler dados e esse dados pode fazer uma descompressão desses dados, que aqui ele está falando, por exemplo, do Zgip New Reader, que ele tem um reader dele que pega um stream de dados comprimidos. Nós vamos fazer uma coisa semelhante com o Hot13. Ele vai ler, o que ele vai ler aqui? Eu já tinha feito anteriormente, né? Então aqui nós temos uma string, que vai virar um stream também, né? De dados, são reads aqui, e nós vamos fazer um Hot13 dela, e no final vamos imprimir na string. Ele vai copiar isso aqui para a saída padrão. Essa string está em Hot13, vai aparecer uma mensagem que vai fazer algum sentido quando a gente executar. Basicamente, o que eu fiz aqui? Então, eu criei um tipo Hot13 Reader, e ele dentro dele tem um R, que é o próprio reader de dados. Aqui eu defini o método read para poder pegar a interface de reader, e eu recebo o meu próprio Hot13 Reader, né? Hot13 Reader. Daí ele recebe esse byte, que é onde vai popular com os dados, e daí eu vou fazer, retornar o número de elementos, o erro, como é definido na interface. O R em questão aqui, o primeiro R, é esse Hot13 Reader aqui, esse primeiro R aqui. Dentro dele tem esse carinha, que é um tipo desse elemento aqui, R, e esse cara eu posso fazer um read. Eu vou primeiro fazer um read do B, passando o B, porque ele vai popular com esse dado aqui, com esse carinha que eu recebi aqui, que é o reader, que nesse contexto aqui, o que vai ser? Vai ser esse reader desse cara, dessa string aqui. Então eu vou chamar, então eu vou precisar salvar quantos elementos, M aqui, quantos elementos ele leu, e se deu algum erro. Vou chamar de E aqui minúsculo. Primeira coisa que eu testo é, se retornou diferente de new é que teve um erro, então retorna o número de elementos que ele leu e o próprio erro que ele aconteceu dentro desse read aqui. Se não deu erro, então vamos para esse for aqui. Esse for vai contar de 0 até M exclusiva, né? Quer dizer, ele vai pegar os bytes que ele leu, que esses bytes vão ser novamente isso aqui, ó, esses carinhas aqui, esses bytes dessa string aqui. E daí vai fazer o Hot13, que eu acabei fazendo com uma função, eu defini essa função Hot13 aqui. Ele vai trocar os caracteres e no final vai retornar o número de caracteres que ele leu, que pode ser o M novamente, né, porque não vai ter mudança, e new porque não deu nenhum problema. E aqui eu tenho a minha própria definição de Hot13. Se você olhar aqui a Wikipedia, você entender um pouquinho como é que funcionam as coisas, você vai ver que você primeiro testa se é maiúscula ou minúscula, e daí você faz uma pequena adição e usa aqui é o código ASCII do A maiúsculo, aqui é o código ASCII do A maiúsculo, aqui é o ASCII do minúsculo, e daí você faz soma com 13, tira o A, soma com 13 e faz o módulo 26 para não sair fora do alcance dos caracteres, né? E caso contrário, ele retorna o caractere literal. Se não for A maiúsculo, ou se não for um alfanumérico maiúsculo ou minúsculo, um alfanumérico não, se não for um alfa maiúsculo ou minúsculo, ele simplesmente retorna o caractere literalmente. Então o que vai acontecer quando a gente executar aqui? Então a gente tem o nosso read aqui, que a gente passou a string, ele vai imprimir na saída o quê? Que nós conseguimos quebrar o código, e o cracked the code. Nós conseguimos entender a mensagem fazendo o Hot13. Bom, o Hot13 é uma piada, né? Hoje em dia ninguém usa isso como uma cifra criptográfica porque simplesmente é um brinquedo, né? Ninguém usa de verdade isso. Continuando, nós temos aqui a parte de mais um exemplo que ele usa para fazer imagens aqui e pede um exercício, mas isso aqui eu não vou fazer, deixa se vocês quiserem fazer. E basicamente esse é o final desse módulo, e daí nós vamos ver a parte de concorrência, mas não nesse vídeo. Muito obrigado por assistirem. Se gostarem, deem um like, e um Feliz Natal, boas festas, Hanukkah, qualquer coisa, Saturnália e tudo demais que for possível. Obrigado, tchau, tchau.